Olá, eu sou Isabela Lessa, esse é o podcast A Ideia, que é um espaço para conversas sobre as ideias que regem as trajetórias e os negócios das pessoas. Minha convidada de hoje é uma publicitária que construiu sua carreira na área de mídia, com uma expertise muito voltada para os meios tradicionais, mas logo ela teve que se adaptar aos meios digitais, mas sempre buscando olhar para a mídia com um olhar de negócios. Depois de muito tempo trabalhando em agências ditas tradicionais, ela foi convidada a trabalhar em uma agência independente, de um grupo 100% nacional, que é o Grupo Dreamers. E ela foi convidada para ser CEO dessa agência, que é a Artplan, agência que deu origem ao grupo. Mas antes de tudo isso, ela vendeu coco na rua para pagar os estudos. Em uma entrevista recente para o Meio Mensagem, ela disse que uma das belezas da vida é que as coisas estão conectadas sem você saber exatamente por quê, num primeiro momento. Eu estou falando da Gláucia Montanha, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade. Bom, Gláucia, vamos começar dessa história. Como é que foi vender coco na rua? Foi uma iniciativa sua? Como é que você, cresceu? Me conta um pouco de quem é a Gláucia antes de tudo, antes da carreira de publicitária. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Hoje, se você falar isso, dá uma sensação meio assustadora, né? Mas não era na época na minha cabeça. Então, eu comecei a trabalhar numa distribuidora de gás, eu separava ali uns parafusos para poder ajudar em casa, né? Minha mãe trabalhava em 2 empregos e eu vi aquilo e queria ajudar. Aí logo eu vi que se eu ajudasse a levar o gás, assim, o bujão de gás no carro, eu ganhava caixinha. E aí eu comecei a fazer esse serviço. De lá, eu sempre tive o sonho de fazer colégio técnico, mas eu sabia que as condições iam ser muito difíceis. Saí de lá, fiquei 3, 4 anos, fui trabalhar como recepcionista em loja de roupa. E aí eu comecei a olhar um colégio técnico, que era de processamento de dados. Eu fui lá, vi o valor da faculdade, do curso técnico, não tinha dinheiro. E falei, como é que eu vou fazer para poder conseguir trabalhar e estudar num lugar que eu queira? E aí eu comecei a procurar emprego, fui parar na Associação Paulista de Medicina. Eu tinha 15 anos e eu trabalhava numa área que chamava Serviços Gerais. Lá era uma área onde eu fazia praticamente as coisas de despachante para os médicos. Então, os médicos chegavam lá para poder fazer a parte de despachante. Os médicos tinham muita dificuldade de mexer com o computador, então eu ajudava também. E ali, mais ou menos, dava para ajudar em casa. Foi quando eu tive a brilhante ideia de montar um empório. Ele tinha 1 por 1, e eu chamo de empório na época porque parecia um nome chique. Ele tinha uma geladeira e uma estufa de salgado. E eu comprei umas cadeiras para pôr na rua, que eu falei, saio daqui, vou para o colegial técnico, de lá eu abro o empório, 9, 10 horas da noite, que deve ser isso. Minha mãe sempre desesperada com as coisas que eu inventava. E aí eu fiz uma inauguração. Quando eu fiz essa inauguração, 3 dias depois veio a lei do PSIL. Ou seja, eu fali. Então, além de ter que ter o dinheiro para o colégio técnico, eu agora tinha uma dívida para pagar. E aí eu falei, o que eu vou fazer para pagar essa dívida e para estudar? E aí um dia eu lembrei na praia que ficava um monte de coco. Eu falei, se eu vendesse água de coco? Eu comecei a pesquisar isso. Aí descobri que o coco Ceará, você pagava como se fosse 60 centavos e dava para vender 4 copos de coco por R$1. Aí eu falei, vou vender coco. E aí, imagina, eu tinha 15 anos ali nessa época. Não tinha carro, não tinha nada. E aí eu falei, como é que eu vou vender coco? Aí eu fui numa serralheria, expliquei para o cara mais ou menos. O cara falou, olha, tem um negócio que fura o coco, vai uma serpentina, dá para fazer um carrinho, embaixo você coloca pelo menos 10 quilos de coco, você empurra. Eu falei, faz. Aí ele fez, contratei um carreto e comecei a pensar, onde eu vou vender? Aí eu fui parar no Parque Buenos Aires, na Higienópolis. E você morava onde, Gláucia? Eu morava no Tatuapé, então longe pra caramba. Aí aluguei um carreto, fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, onde eu vou guardar o carrinho? Tinha uma banca de jornal que tem até hoje lá. Aí contei a história pra moça, ela falou, olha, você pode parar aqui atrás do carrinho. Só que eu não contei que ia ter que guardar o coco também, porque eu não tinha carro. E aí, aos pouquinhos, eu ia levando uns cocos, ia deixando do lado, ela foi vendo e foi deixando. E aí eu montei o meu carrinho ali, na entrada do Parque Buenos Aires, na Higienópolis. E o que eu ia fazer para vender? Aí eu troquei meu horário do trabalho para chegar meio-dia, para trabalhar à tarde, para poder ir para o colégio. Ainda eu nem tinha feito o colégio, estava saindo, ele estava fazendo conta para poder entrar. E eu vendia de manhã. E aí foi muito engraçado, porque na primeira semana eu vendi bem.
Aí eu fiz a conta e falei, consigo pagar o colégio técnico. Fui até lá, tinha aumentado, mas tinha uma coisa que chamava FIES, que até hoje tem, né? E aí eu descobri o FIES, falei, bom, eu vou entrar no FIES, mas eu vou encarar essa. Entrei, então, ajudava em casa e pagava a escola com coco. E aí é muito engraçado, porque quando eu falo que as coisas estão conectadas, né? Hoje até tem essa marca, mas na época meu coco chamava Cocomania. Eu cheguei a pegar um coco, coloquei um canudinho, achei no clip art que tinha aquela época do Word, coloquei isso e me andei imprimir, coloquei lá no meu carrinho. E aí eu vi que o pessoal começou a beber água de coco, a consumir. E aí eu falei, tá, o que eu faço para consumir mais? Eu fiz um folheto dos benefícios do coco. Aí eu entregava os folhetos. Então, quando acabava o coco, eu estacionava meu carrinho, ia no parque e entregava. Fez a mídia dela, né? Fiz a minha mídia ali, criação e mídia. Fiz a minha criação e a minha mídia. E aí, comecei a juntar, mas ainda faltava muito. Aí, um dia eu li no jornal que ia ter aquele evento da Dia do Trabalho da CUT. Falei, vai ser ali que eu vou fazer meu ano. Aí fui, achei um lugar para deixar os cocos 2 dias antes, levei, fiz. E foi uma experiência muito engraçada, porque assim, eu lembro que era 9 horas da manhã, 10 horas tinha acabado tudo. E aí eu falava, como é que eu vou conseguir gelo para pôr na serpentina? Eu ligava para algumas pessoas que eu conhecia. E é muito legal quando você tem rede de amigos assim. Aí um levava para mim o gelo, outro levava não sei o quê. E assim eu levantei o dinheiro naquele dia para sair das minhas dívidas. E fiquei ali uns 2 anos nessa vida de 2 trabalhos para poder pagar os estudos. Uhum. Era o colégio técnico. E daí, depois, para a faculdade, qual que foi o corre que você teve que fazer? Então, aí eu terminei processamento de dados. Achei muito legal o curso, mas eu tinha acabado de entrar na Associação Paulista de Medicina. Então, eu falei, bom, é óbvio que a minha trajetória deveria fazer administração hospitalar. Aí fui fazer administração hospitalar, cheguei lá no curso, fiz o primeiro ano, não gostei. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Aí eu fiz o segundo ano, eu falei, o problema deve ser hospitalar. Então, eu vou tirar o hospitalar e vou ficar só administração. Aí eu fiz administração, estava no segundo ano. Já estava difícil conciliar a faculdade com coco, então eu estava só no trabalho, com o FIES de novo pagando a faculdade. E aí eu lembro que um dia eu estava na sala e eu nem imaginava, né? Você vê que as coisas elas vão se conectando, como eu te disse outro dia. E era uma prova, e a HP era muito cara naquela época. Eu não tinha dinheiro para comprar HP. E eu estava na prova, e eu pedindo HP para as pessoas, ninguém podia emprestar porque eu estava usando. Aí tinha uma menina na minha frente que eu pedi HP emprestada, ela falou, eu tenho que ir embora. E aí eu fiquei tão irritada, eu olhei aquela situação ali, eu fiquei tão assim, falta de empatia, das pessoas dividirem, que eu peguei a caneta na minha maturidade dos 17 para 18 anos e escrevi, não tenho HP. Entreguei, saí da prova, fui na secretaria. E os meninos da secretaria falavam de novo, porque eu tinha feito nesse mesmo lugar, processamento de dados, aí lá tinha a faculdade de administração hospitalar. 1 ano eu tinha mudado para administração. Aí cheguei lá na secretaria e falei assim, qual é o curso que não precisa usar HP? O menino já sabia até meu nome. Aí ele falou, Gláucia, tem economia, que vai precisar usar HP, e a outra que a gente tem é comunicação social. Eu falei, não tem HP nessa daí. Ele falou, não. Eu falei, então me escreve nessa daí. E aí fui parar em comunicação social. Nunca tinha passado pela sua cabeça antes de fazer publicidade, comunicação social, enfim? Nunca tinha passado. Para falar a verdade, eu nem sabia que comunicação social era publicidade. Uhum. Tá? Que pode ser, abrange também jornalismo, né? Mas é que na minha época, como eu sempre trabalhei muito, então para mim, eu não fiz curso de aptidão, eu não tinha interesse, assim, minha vida foi acontecendo, ela não foi planejada. Então, para mim, comunicação social, eu achava que tinha alguma coisa a ver com social. Então, eu falei, talvez seja alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu não entendi muito bem quando eu fui parar nisso. Não entendi. Eu falei, mas eu vou fazer esse curso. E aí as coisas vão acontecendo. Porque quando eu comecei a fazer comunicação social, eu trabalhava nessa área de serviços gerais, né? E eu via que os médicos, eles chegavam lá e pediam desconto. Tem desconto? Eu falava, não, a taxa do Detran tem desconto, né? Aí eles não sabiam mexer no computador. Aí eu falei, já sei, vou montar um guia de desconto. Aí eu peguei, fiz um projeto, mostrei para o meu chefe, e ele falou, tá, toca. Como que funcionava? Eu ligava para hotéis, para restaurantes, falava, olha, eu sou da Associação Paulista de Medicina, a gente tem não sei quantos mil associados, você quer fazer um anúncio no nosso guia de desconto? Aí
Alguns diziam não, outros diziam sim. Inventei os preços, não tinha a mínima ideia. Mas só para entender, eles anunciavam, mas aí era em troca de quê? Ganhava-se desconto. Na verdade, assim, quando eu tive a ideia do guia de desconto, era um guia. Então, que eu ligava para você e falava, você é de um hotel. Falava, quer participar do guia da Associação Paulista de Medicina? Ele vai para 27 mil médicos. Tá. Aí a pessoa falava, sim, mas você precisa dar algum desconto. Ah, entendi. Aí eles davam desconto a 10%. Na segunda ligação, um hotel falou para mim, mas eu não tenho anúncio. Aí eu falei, seja por isso. Eu abri o Word, fiz um anúncio. Se o Rafa Jô visse isso, printei ali, coloquei em JPEG. Eu fico imaginando como é esse guia hoje. Certamente ia me divertir muito. E aí eu acabei vendendo 80 anúncios. E acabou dando um dinheiro bastante relevante naquela época, só que a Associação Paulista de Medicina é sem fins lucrativos. Então, você tem que pegar aquele dinheiro e fazer alguma coisa com ele. Aí eu peguei, estava com 18, 19 anos aqui. Eu fiquei 7 anos lá, entrei com 15 e saí com 22. E aí eu fiz um projeto da minha cabeça, que eu tinha aprendido em administração sobre business plan. Eu fiz um projeto sobre criar o CENT, que era Centro de Ensino e Treinamento. Com guia de desconto esse dinheiro, eu ia comprar uns computadores. Eu já tinha feito, na verdade, processamento de dados, já tinha visto que os médicos não sabiam mexer no computador e falei, vou dar aula para os médicos. Então, eu fiz uma planilha onde eu usei todo o dinheiro. Levei para o meu chefe e ainda pedi um andar inteiro do prédio, que a gente tinha um prédio. Aí levei para o meu chefe e é muito engraçado, Isa, quando eu lembro hoje assim disso. Ele adorou o projeto e falou, então eu vou te promover. Aí ele fez um memorando, né? Escreveu que tinha que ser promovida. Era um aumento, assim, 4, 5 vezes mais e já tinha um cargo. E ele mandou para o RH, médico, né? Aí, obviamente, que em sã consciência, uma profissional de RH olhou aquilo e falou, olha, ela é muito nova, não dá para a gente fazer isso, mas eu vou fazer um plano de carreira. E aí eu descobri que existe plano de carreira. Ali, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Eu lembro até hoje, ela dobrou o papel, que era o memorando, e escreveu meu plano de carreira atrás. 10 pessoas carimbaram, e eu tinha um plano de carreira. Não ganhei um andar inteiro, mas ganhei meio andar. E aí foi muito legal, porque assim, sem imaginar, a publicidade estava um pouco ali. Eu fazia o guia de desconto, o guia foi crescendo, eu precisei contratar professores. Então, começou a crescer aquele centro de ensino. E aí, em determinado momento, eu tinha 21 anos, era coordenadora de um departamento, a ONU e a FAO estava procurando a gente para fazer projetos, e eu me vi com uma sala, com 30 pessoas na equipe, e eu falava assim, meu Deus, do coco para o curso, para o guia, e eu aqui. E aí, as coisas que eu aprendia na faculdade, eu tinha certeza que eu estava usando tudo lá. Então, eu fazia embalagens, eu fazia uma série de coisas, e eu fiz, acho que, 4 ou 5 guias. Ou seja, muito antes de você descobrir a publicidade, você já tinha descoberto a publicidade, porque você já fazia isso na prática, né? Você descobriu o empreendedorismo, como fazer negócio, negociação, como conseguir vender, né, o seu produto. Então, você fez a sua própria escola ali, né, ao longo da adolescência. Foi e nada planejado, né? Eu já te disse, acho que isso uma vez, assim, eu cheguei mais longe do que eu previa. Então, quando eu olho, as coisas, elas não são planejadas, mas elas são conectadas. Então, uma coisa foi servindo para outra. Então, eu não imaginava que o processamento de dados eu ia dar aula. A administração hospitalar eu ainda não entendi. Para que eu vou usar? Mas a administração eu sei. Mas quando eu olho, quando eu vejo alguém com 18 anos que fala, eu não sei o que eu quero estudar, não sei o que eu quero da vida, eu falo, olha, relaxa. Eu fiz processamento de dados, administração hospitalar, administração e comunicação. Isso porque eu sabia bem o que eu queria. Imagina quem não sabe. Uhum. E muita gente planeja muito a vida, né? É curioso ouvir você falar isso, que as coisas foram acontecendo, porque hoje acho que muita gente, né? E tem algumas explicações para isso, né? Hoje a gente está vivendo sendo bombardeado para ser performático, né? Para ter resultado, para ter performance. Isso exige um planejamento. Então é curioso ouvir você falar que as coisas foram acontecendo. Muitas vezes é assim na vida, né? Você não planeja, mas as coisas elas acontecem. E às vezes você acha recurso de onde você nem tem, né? Para você ter uma ideia. Eu fiz o colégio técnico que eu queria, paguei 3 anos ele com dinheiro do coco. Então, era muito engraçado, porque assim, quando eu precisava comprar o livro, eu ficava um dia até mais tarde. Então, nada planejado, mas as coisas foram meio feitas como sobrevivência, sabe?
Uhum. E aí, quando você se descobriu publicitária, foi durante o curso? Quando que você começou a se relacionar mais com o mundo da publicidade? Você gostava de ver comercial desde criança? Como é que foi? Eu tinha certeza que eu estava fazendo comunicação social para continuar fazendo guia de desconto. Então, na minha cabeça era isso. Até um dia que eu recebi na faculdade uns cartazes escrito Festap. Aí eu comprei esse ingresso do Festap e falei, eu vou lá nesse final de semana ver o que tem nesse Festap. Aí eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso na época. Aí uma amiga minha me deu o ingresso, eu cheguei em casa, era um sábado, estava chovendo. Eu falei, não vou. Aí minha mãe falou, vai sim, porque você gastou, você comprou, tem que ir. Fui totalmente despretensiosa, aceitei lá no Festap, aquele auditório lotado. Aí entrou um cara de criação, apresentou, entrou um cara de planejamento, apresentou, e as pessoas iam apresentando. Até que entrou um profissional de mídia. E ele começou a falar o que era mídia. Eu estava ali no meu último ano de plano de carreira. E eu ficava pensando, o que vem depois? Para onde que eu vou, né? O que vai acontecer? Aí, quando eu vi ele falando, eu falei, já sei, quero ser isso aí que ele está falando. Aí, sabe aquele auditório que tem lá 500 pessoas e o cara, por educação, fala assim, quem quer perguntar alguma coisa? Aí eu levantei a mão. Aí trouxeram o microfone e eu falei, eu queria que você me desse dicas para quem quer ser mídia. O que você falou, eu queria algumas dicas. Aí ele me falou 3 coisas. Ele falou assim, olha, eu recomendo que você assine o Meio Mensagem, que você assine o Gazeta Mercantil e que você compre os livros do grupo de mídia. E ele falou, e por último, eu diria que você tem que ousar. Aí quando eu entreguei o microfone, eu falei, não me ajudou em nada. Nada, né? Só mais despesa. Aí cheguei em casa, fiz as contas, assinei o Meio Mensagem, assinei o Gazeta. Aí os livros do grupo de mídia eram caros. Aí eu também fiz conta e comprei a perder de vista. E eu, de fato, comecei durante 1 ano a consumir aquilo. Na verdade, 1 ano não, acho que foram 6 meses. Eu comecei a consumir, eu lia todas as páginas do Meio Mensagem. Eu lia a Gazeta Mercantil, difícil de entender a Gazeta Mercantil para uma jovem naquela época, porque ela era totalmente diferente do jornal que é hoje, né? E aí eu comecei a ler aquilo, eu sei que era muito engraçado, porque o Meio Mensagem chegava em casa, como eu lia ele, minha família inteira queria ler também, para entender, porque que era tão interessante. E eu comecei a ver alguns rostos, comecei a associar algumas pessoas. Aí eu peguei e falei, olha, esse cara me deu 3 dicas, eu já fiz tudo, mas eu ainda não fui ousada. Aí fui lá e mandei um e-mail para ele. Falei, olha, eu sou aquela menina que te perguntou, já gastei não sei quanto, você falou que eu tinha que ser ousada, eu vou estar de férias em um determinado mês, vou tirar 30 dias de férias, eu queria fazer um estágio aí para ver o que eu consigo aplicar do que eu estou lendo e aprendendo. Aí ele falou, vem até aqui para a gente conversar. Aí, Isa, fui. Peguei 2 conduções, demorei 3 horas para chegar na Bates Brasil. Aí, quando eu cheguei lá, a secretária disse, ele não pode te atender. Ai. Aí eu voltei, no meu auge da maturidade, escrevi um e-mail, falando um monte. Aí, no dia seguinte, tinha uma resposta dele, quando você quer começar seu estágio? E aí eu cheguei na agência, no primeiro dia de estágio, e caí na área de pesquisa. E era muito engraçado, porque quando foram me explicar o sistema de pesquisa, para mim, ele não era difícil, porque eu tinha feito processamento de dados. E aí, quando eu comecei a ver aquelas planilhas, não era difícil, porque eu já tinha trabalhado com business plan. E eu comecei a falar, tá bom, isso aqui é um business plan, isso aqui é um sistema evoluído. E aí eu comecei a mexer e as pessoas falavam, de onde você veio? Que agência que eu vim? E eu não tinha vindo de nenhuma agência, mas eu sabia os termos técnicos, porque eu tinha lido de verdade. Passava alguém, eu sabia quem era a pessoa, porque eu acompanhava o Meio Mensagem, então sabia o que era Bates Brasil, sabia o que eram as agências, sabia as contas, sabia que eles tinham perdido, que eles tinham ganhado. Então era muito engraçado, porque era como, Isa, eu nunca tivesse não vivido aquele ambiente. Aí deu 30 dias meu estágio, meu chefe me chamou e falou que queria que você continuasse como estágio. Aí eu fiz a conta não fechava. Aí eu falei, putz, quero muito continuar. É meu sonho ficar nisso daqui, mas não fecha a conta para mim. Então eu vou ter que voltar para o meu trabalho. Aí ele falou, vou ficar com você na cabeça. Eu falei, bom, não sei se vai ficar. Passa 1 ano, meu telefone toca.
Aí mas nesse 1 ano você voltou para a Associação pra Paulista de Medicina. Uhum. Continuei trabalhando, a empresa continuou, o departamento continuou crescendo, a gente fez mais projetos. Então, assim, ali eu estava com uma carreira estabilizada, assim, sabe? Não sei para onde eu iria mais, mas, assim, eu tinha um projeto, um departamento, as coisas andavam. Ele dava receita, eu tinha liberdade de usar a receita para ter outras ideias, porque não podia gerar fins lucrativos. E aí meu telefone toca um dia... quando eu atendo, era o RH, e falou, olha, a Bates Brasil está se juntando com a Young Rubicon, a gente fez uma fusão e a gente quer te chamar para ser assistente. Aí eu fui fazer uma entrevista, adorei, achei que era isso, mas eu pagava menos do que eu tinha, e naquela época minhas contas tinham começado a ajustar, elas estavam certinhas, assim, não faltava, mas não sobrava muito, eu ajudava em casa, pagava a faculdade, então eu estava naquele limite do mês. Aí era para ganhar um pouco menos, aí eu falei, olha, eu vou fazer conta. Aí fiz conta, a conta não fechava. Aí liguei e falei, olha, você acha que você consegue subir um pouco mais? Ele falou, não, esse é meu budget, não tem como. Aí fiz um pouco de conta e falei assim, eu li num livro desses de autoajuda que você não pode receber a proposta de primeira. Então eu falei, vou demorar 3 dias para responder, achando que era a dica do século. Aí nisso, eu começo a ver outras pessoas comentando que da faculdade estavam se candidatando para essa vaga. Liguei e falei, fechei. Fui mesmo faltando dinheiro e fui. E aí, para mim, foi um choque, porque, assim, eu já tinha ali uma sala, estava estabilizada. É muito engraçado que essas coisas têm um valor quando você é mais jovem, né? E fui parar numa mesa de escritório para ser assistente de mídia. Quando eu cheguei nesse lugar, tinha muita gente da minha época. E foi muito legal, porque eu tive muita rede de apoio. Eu lembro, no primeiro dia... primeiro que eu era a pessoa mais feliz da agência. Porque naquele dia era fusão. Então ninguém sabia quem ia ficar e quem ia sair, mas eu tinha acabado de chegar, realizado o meu sonho, e nem sabia o que era uma fusão, assim, que ia acontecer. Então eu falei, se tem alguém que está empregado, sou eu, acabei de chegar, meu primeiro dia. Então aquele ambiente tenso e eu feliz ali, que eu era a mais feliz da agência. E aí tem várias coisas engraçadas no meio dessa história, porque eu li que a agência você precisava se vestir moderna. Aí... assim, se eu não contar isso, alguém vai te contar, então eu vou contar aqui. E aí, o que eu fiz? Eu queria ser uma moderna diferente. Comprei polainas. Então, eu combinava polainas com blusas. E até hoje, outro dia, eu estava numa reunião, aí uma cliente minha falou assim, nossa, lembra da época que você usava polaina? Eu falei, parou, pra quê? Pra que contar isso para as pessoas agora? E aí eu resolvi que eu era moderna. Então, além de chegar, eu destacava. É porque eu tinha as polainas, a blusa e era a mais feliz da agência. E aí eu lembro que eu sentava na mesa e meu chefe falava assim, precisa fazer um pedido de material de outdoor. Aí eu ligava no ramal das meninas e eu falei, ele falou outdoor. Ela falava, vamos pro banheiro. Aí a gente ia no banheiro. Ela falou, quantas folhas? Eu perguntei de folha. Ela falou, você tem que perguntar quantas folhas. Aí eu voltava, dava um tempo e falava, quantas folhas? Aí ele me respondia, aí tinha ramal, não tinha, né, meu WhatsApp. Aí eu falava tantas folhas, ela, vou te mandar por e-mail como você faz. Então eu tinha uma rede de gente me apoiando, porque eu entrei como assistente, tinha vivido em pesquisa, mas não tinha a mínima noção. E cometi erros assim, gravíssimos. E qual foi o pior erro? Ninguém me contou, porque assim, a gente acha que assistente chega sabendo, e deveria, talvez, né? Não era estagiária mais. E aí eu mandava os PIs de compra de material e vinha uma via para mim. Como eu sou muito organizada, eu peguei uma pasta, coloquei que era revista, que era jornal, que era TV, colocava tudo no plastiquinho. A minha pasta era a mais linda, Isa. Pra você ter uma ideia, assim, no colégio, eu não repetia a cor da caneta. Então, imagina como era a minha pasta com os PIs. Aí, um dia, deixaram de faturar como se fosse 3 milhões. E aí, estresse na agência, estresse na agência, estresse na agência. Aí chega a diretora de atendimento e fala assim, onde estão os PIs de faturamento? Eu falei, tá aqui. Abri e dei a pasta lotada de PI, que não foi para o faturamento. Então, não pagou, porque eu tinha que mandar uma cópia para o faturamento. E ninguém me contou. Então, eu recebi uma cópia, eu falei, vou guardar para mim. E guardei na minha linda pasta. Quando eu peguei aquela pasta e entreguei, a cara das pessoas na agência era assim, da onde saiu esse ser? Nossa, você deve ter... não sabia onde enfiar. E eu demorei para entender o problema, porque as pessoas falavam assim, por que você não entregou no faturamento? Eu falei, porque tá aqui na pasta, mas eu entrego. Não tem data para pagar. Eu falei, data? Mas não é boleto. Aí eu só sei
que as pessoas ficaram com tanta dó da minha cara, de perceber que, assim, que eu não entendi o que estava acontecendo, que essa passou. Mas, assim, isso para mim foi uma das coisas que marcou, assim, porque por mais que eu tivesse lido tudo e eu ficava vivendo, algumas coisas eu tinha pulado. Então, que eu precisava entender. Então, a pasta dos PIs faturados para mim marcou. O que mais te encantou naquele primeiro momento na área de mídia? Que foi naquela palestra, né? Antes, né? Quando você depois entrou em contato com esse cara e pediu emprego, o estágio. O que fez brilhar os olhos ali para você? É muito engraçado, mas ali eu lembro o primeiro dia que eu fiz o estágio, eu saí realizada porque eu falei assim, caramba, eu consegui usar tudo que eu sabia de processamento de dados, então assim, eu me senti muito em casa. Foi muito engraçado. Então, assim, quando eu cheguei ali, é como se nada daquilo ali fosse uma novidade para mim. E aí, obviamente, que assim, eu estava muito bem preparada didaticamente, mas poder ver assim as coisas que eu lia na minha mensagem, o livro do grupo de mídia, e eu estar aplicando e as coisas fazerem sentido, era muito desafiador. É como se a primeira vez as coisas tivessem se acertado, sabe? Então, eu chegava ali, alguém me explicava 2 vezes, eu falava, já entendi esse sistema. Então, para mim, foi um lugar que eu falei, caramba, aqui eu me encontrei. É muito engraçado, assim, porque não tem uma coisa, tem um sentimento, sabe? Daquelas semanas. E eu ia super feliz. E, obviamente, era muito longe. Eu não tinha dinheiro para almoçar com a turma, então eu levava a minha marmita. Aí a galera via e me chamava para almoçar com eles. Então, assim, foi tão legal aquele momento como um todo que eu meio que tive que me desprender de um monte de coisa. E eu voltei a aquela parte de que eu tinha muita coisa que eu sabia que eu tinha que aprender ao mesmo tempo. Então, o sentimento me marcou mais do que mais um momento, o sentimento do que um episódio, sabe? Uhum. E anos depois, a área de mídia hoje se transformou muito. A gente vê muitas movimentações globais de concorrência por contas de mídia, que são lideradas por holdings. Aí eles pegam, né, times de um pouco de cada agência e tal. E aí, esses grupos internacionais estão criando, né, criaram já suas próprias empresas dedicadas à mídia. E aí, assim, o que se diz, né, muito assim desses grupos, dessas multinacionais, é que a mídia ficou muito complexa, tem muito mais meios e tal. Como é que você vê hoje? Tá mais interessante trabalhar com mídia? Tá mais complicado? Como que você vê toda essa movimentação? Eu acho mais desafiador. Na época, eu nem sabia que era mais fácil. Né? Porque hoje você vê mais meios, mas a gente tinha muito formato, né? Eu lembro de planos de mídia que eu fazia que tinha tijolinho de jornal, rouba página, meia página, página. Então, assim, tinha formatos que hoje você pouco ouve falar e foi entrando novos meios. E mais do que novos meios, foram entrando novos formatos. Então, assim, a mídia está muito mais interessante. E, para mim, uma das coisas que foi muito bacana na área de mídia é porque ela sempre teve uma base de dados muito forte, que é uma coisa que sempre me guiou. Então, quando eu olho hoje a mídia, você vê que tem muito mais dados, ela é muito mais desafiadora. As pessoas hoje, elas precisam de muito mais frequência para serem pegas por uma mensagem. Então, ela foi evoluindo e foi ficando mais interessante. Então, assim, o que é muito bacana é que antes, não vou dizer que você sabia tudo, mas tinha uma fórmula. Tinha uma fórmula aí, segunda capa mais página 3, tinha uma fórmula que você fazia e que dava resultado, né? Eu já te falei isso algumas vezes, tinha aquele ranking do meio mensagem, né? Marca mais lembrada. E eu lembro que aquilo ali era o que guiava a gente. A gente pegava aquelas marcas mais lembradas e falava, vamos ver se a gente fizer esse combo de mídia, se a gente vai parar ali, se não vai parar ali, aí tem a ver com a mensagem. Então, era mais simples, mas hoje ela é muito mais interessante na sua complexidade. Como que foi a sua trajetória até se tornar CEO? Você viu isso chegando? Você vislumbrou isso para você? Ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, assim, porque quando eu fui mídia, quando eu estava como mídia, eu sempre tive essa preocupação meio que administradora, assim, como um todo. Acho que um pouco da minha história, da minha trajetória. Então, eu era aquela pessoa que eu me incomodava quando eu via papel na impressora sobrando. Eu era aquela pessoa que, antes de ir embora na agência, eu queria olhar se as coisas estavam bem. Então, eu sempre tive uma entrega além da área de mídia. Então, eu estava preocupado com uma concorrência, eu queria entender como é que fazia uma precificação. Então, quando as coisas foram acontecendo, elas não foram planejadas. É muito engraçado isso, porque eu não planejei, mas elas foram se aproximando de uma certa forma como se fosse natural o próximo passo. Então, quando chegou o desafio de ser CEO,
para mim é como se tudo que eu tivesse escolhido até aqui tivesse de fato se conectado. Porque você consegue ter o olhar do todo. Então, assim, tem muita gente que fala, o que você gosta nisso? Eu gosto muito do meu dia a dia. Tem dias mais tensos, tem dias que não são tão tensos, mas ele tem tudo aquilo que contempla assim, as coisas que eu fui buscando. É muito engraçado isso. Uhum. O que é mais legal do seu dia a dia que você gosta? O mais legal é que, assim, os problemas que eu acho que eu tenho são outros. Então, você chega na agência com uma agenda e é impressionante como ela é desvirtuada inteira. Mas isso me traz uma adrenalina e uma falta de controle que eu gosto. Porque como eu sou uma pessoa muito organizada, muito controlada, quando eu tenho essa sensação do que eu não sei que vai vir, é muito legal. E o mais legal é saber que você pode fazer a diferença para as pessoas. Eu acho que menos quando você olha assim só o cliente, mas para as pessoas. Então eu me sinto num lugar privilegiado. E você, por tudo que você contou nessa conversa, você era um peixe fora d'água quando você chegou em agência. Foi difícil para você se adaptar em certa medida, né? Você teve aqueles erros que você comentou, teve uma rede de apoio legal de pessoas que te ajudaram. O que foi mais difícil nessa trajetória até você sentir que você estava apta ou você sempre teve uma segurança no fundo de que você estava no lugar certo? A minha insegurança ela era mais pessoal, não sobre o trabalho, porque muitas vezes, o que eu sentia, assim, eu não era parte dos assuntos. Então, como eu sempre trabalhei, a minha vida foi muito trabalho, escola. Então, quando a gente se juntava com as pessoas e elas falavam de férias, falavam de experiências fora, para mim era um lugar que eu ainda não me conectava. Então, enquanto as pessoas estavam falando uma série de coisas, eu falava assim, nossa, não sei entrar nesse assunto. Então, tinha alguns assuntos do nosso mercado que ele já foi muito mais elitista, hoje menos, mas já era muito elitista. Então, eu não conseguia estar naqueles assuntos. Então, de uma certa forma, eu era muito desconectada com isso. Então, ali foi a minha maior dificuldade, assim, até o ponto que eu comecei a entender que eu não precisava ter conectada com aquilo, que eu tinha outras conexões. E é muito engraçado que quando você para de querer se encaixar, as pessoas tentam se encaixar no seu mundo. Então, aí as coisas começaram meio que se compor. Mas eu sofri um tempo ali tentando participar dos assuntos. Uhum. E aí você se tornou uma CEO. Hoje tem um pouco mais de mulheres CEOs, felizmente, em agências. Ainda está longe do número ideal. Como é para você ocupar esse espaço de liderança em um grupo que tem bastante mulher, né? Mas majoritariamente, se você olhar, né, para as agências no geral, as lideranças são ocupadas por homens. O mais bacana do grupo foi o primeiro convite, quando eu fui fazer parte do board. Eles convidaram 2 mulheres, então foram as primeiras mulheres a fazer parte do board. Ali já foi um sentimento muito de conquista. E hoje, quando eu olho o desafio, eu não consigo imaginar por que a gente não estava antes. Óbvio que você sabe por quê. Mas, assim, quando você senta ali, você sente uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, você fala assim, esse lugar é tão para mulheres quanto para homens. E, às vezes, você tem até alguns atributos, algumas coisas que você faz melhor que os homens. Então, assim, é inimaginável que a gente ainda passe por isso. Então, eu me sinto muito responsável e eu tenho uma coisa que é quem é a próxima mulher que você puxa. Assim, a gente tem que olhar para isso, não os grupos que são sempre os mesmos nomes, mas olhar para o seu ambiente e tentar entender quem que você vai conseguir desenvolver. Então, eu sempre penso assim, eu preciso devolver isso, tudo que a vida, que o universo, que as coisas me deram para alguém. Então, como é que você pode devolver um pouquinho cada dia? Então, acho que isso é uma das coisas que eu tenho como mantra, assim. E você teve referências ao longo da sua carreira? Porque, só pegando aqui de conversas que eu tive com publicitários no A Ideia, eles sempre citam nomes, né? O Washington, o Serpa, nomes que construíram a publicidade brasileira. Você teve esse modelo ao longo da sua jornada na publicidade? Quem foram essas pessoas? Então, eu não tinha um modelo quando eu entrei, porque eu me apaixonei pelo tema e depois eu fui entrando. Mas eu diria para você que eu tive chefes e pessoas que foram me apoiando muito na minha trajetória. Um dos primeiros ali que eu tive contato, quando a gente olha o próprio Roberto Justus, ele foi uma pessoa super importante para a minha carreira.
o Quintela, que trouxe todo aquele jeito alegre de trazer, de resolver problema. Então, Davi Lalum. Então, quando eu olho assim, as minhas trajetórias, hoje eu estou num grupo que eles são... Eu brinco muito com eles, assim, né? O Rodolfo Medina, o Fadiga e o Leonel. Eu falo, vocês têm alma feminina. Porque eles sabem dar voz para as mulheres. Então, eu não tive uma referência, mas eu tive composições de pessoas que foram me ajudando. Obviamente que muito do sexo masculino, porque eram os líderes naquela época. Mas depois eu fui tendo referências das pessoas que eu convivo. Então, hoje, quando eu lembro das pessoas da minha rede de apoio lá daquela época, tem a Aline Moda, que hoje está no Google, e ela era a pessoa que eu ligava na mesa. E falava, Aline, o cara falou outdoor. Então, assim, você começa a se inspirar pela generosidade. Quando eu lembro disso, então, assim, a Aline teve um papel super importante. A Camila Bertoli. Quando eu olho, eu vejo grandes nomes hoje, clientes que viraram amigos, mas até veículos que me ajudaram muito. Então, assim, e grandes amigos que você foi fazendo. A própria Manzer, da TV Globo, ela é uma pessoa que, em um momento de decisão, se eu saía ou não saía da Yang, eu precisava conversar de uma forma executiva. Eu encontrei ali um acolhimento. Quando eu olho assim, clientes como a Natália do Bradesco, clientes como a Ilka. Então, assim, no final do dia, a própria Luciana da Ipera. Então, assim, quando a gente olha, a rede de apoio ela foi surgindo muito mais das mulheres me apoiando para subir do que o contrário. Então, quando eu olho hoje, a minha inspiração ela tá no dia a dia e no que essas pessoas representam para mim. Uhum. A gente vai chegando naquela hora do programa, Gláucia, que a gente faz o trocadilho com o nome do programa, que é a melhor ideia e a pior ideia que você já teve. Qual que foi a melhor? A melhor ideia que eu já tive, eu diria para você que foi vir para o Grupo Dreamers no momento que a minha carreira estava muito estabilizada. Então, não fazia sentido nenhum. Tanto que quando eu vim para cá, as pessoas falavam, por quê? Então, ali hoje eu olho e falo, cara, e foi um estalo, sabe, assim, no meu momento pessoal que eu achei que fazia sentido. Então, hoje eu falo assim, não foi planejado, mas foi a melhor ideia que eu tive. A pior ideia, eu tenho duas, né? Guardar os PIs, que essa foi histórica. E, recentemente, eu apresentei um projeto da gente montar nossa sede num parque. E, obviamente, que o board apoiou, a gente fez o projeto, mas eu não levei em consideração que podia chover, eu não levei em consideração o transtorno que ia ser. Então, ao longo do processo, quando a gente se deparou que era uma ideia péssima, a gente suspendeu a ideia, aí eu falei, putz, essa ia ser uma ideia que até hoje eu ia estar sofrendo se a gente tivesse feito a nossa sede no meio de um parque. Acho que eu lembrei do Coco, eu vi uma oportunidade de voltar, acho que alguma coisa disso me inspirou. E você parece lidar com uma certa leveza com os erros que você cometeu. Isso vem com você desde sempre? Você aprendeu com Quintela, que você citou, que lida, né, de um jeito leve com a dureza, né, das coisas? Você sabe dizer que eu sempre tive chefes muito duros, né? Assim, acho que no começo da minha carreira, né? Mas o Quintela, sem dúvida nenhuma, ele traz uma leveza, né, na vida, nas conversas. Mas eu diria para você que eu fui muito criada assim para sobrevivência. Então, eu sempre olhei assim, um erro tentando acertar é um acerto. Então, eu tenho isso para minha vida. Então, ninguém erra porque quer. Não é uma frase qualquer. Então, sempre que tem um erro na agência ou que alguém entra em desespero, eu tento entender assim, tá, vamos resolver. Agora o foco é resolver. Depois vamos entender a intenção. Uma coisa que eu falo muito, que o Fadiga até brinca no dia a dia, que eu falo assim, qual é a intenção das pessoas? Porque quando você olha a intenção, o erro não foi intencional. Então, acho que é desse lugar que você tem que olhar. Obviamente, que não é que você perdoa todos os dias os erros, mas assim, você tem que olhar para ele de um jeito de tentar que ele não repita. Mas, de fato, eu trago mais leveza, porque uma das coisas que eu falo assim, a gente só não pode perder o humor. Porque o nosso dia a dia é muito corrido. Todo mundo te liga, nada tem prazo. Eu falo, o cliente pede agilidade e avalia a qualidade. É uma correria. Você nem vê que passa seu dia. Você entra no seu carro em call. Você chega na sua casa em call. Então, assim, se no final do dia você não puder trazer leveza para tudo isso, não fez sentido. Uhum. Qual que é o segredo para manter a leveza no dia a dia, mesmo com tantas cobranças, com tanta correria, tendo que lidar com clientes, com equipe? Uma frase que às vezes eu brinco, eu falo assim, vocês acham que minha felicidade está aqui? Às vezes eu brinco com isso, eu falo, não. Eu acho que depende, na verdade acho não, eu acho que, para mim, ela vai do que você constrói ao redor. Então, isso aqui é só trabalho. Então, assim, a sua felicidade, ela não pode estar só no trabalho.
Obviamente, você tem que trabalhar feliz, você tem que estar num ambiente que te proporcione isso, mas, para mim, a felicidade é olhar tudo que o trabalho me ajuda a conquistar. Então, quando eu olho tudo isso, para mim, você fala aqui tal lugar que eu consigo ser feliz. Onde que você busca a sua inspiração, se reenergizar quando você não está trabalhando? O que você gosta de fazer, de consumir no seu tempo livre? Bom, aqui são várias coisas diferentes. Eu me reconecto na medicina da floresta. Então, um lugar onde eu, tempos em tempos que eu preciso, é nesse lugar que eu me reconecto, né? Então, é o momento onde eu olho para mim, onde eu faço as minhas autoavaliações, as minhas autoanálises, na verdade, e descubro que eu sou um ser humano péssimo, que eu preciso evoluir todos os dias, né? Então, quando você para olhar você fora do corpo, assim, você fica muito chateado com você. Então, aqui é onde eu me reconecto. O segundo lugar é minha família, porque, assim, eu adoro ir para o trabalho, mas eu adoro voltar. Então, quando eu olho as crianças, a casa, ali é um outro lugar que eu me reconecto. Porque de tudo isso que eu te falei, o que eu amo mesmo fazer não é publicidade. Eu amo criança. Mas é de um jeito que eu falo assim, o dia que eu parar de trabalhar, eu quero ser bedel em escola, aquela que fica no intervalo, tentando pôr ordem. É aquilo que eu gosto de fazer. Então, assim, criança é um negócio que, para mim, eu me reconecto muito. Não tem uma criança que eu conheça que eu não consigo virar amiga, sabe assim, ter prazer na conversa. Em casa, a gente é uma família toda masculina, né? 2 filhos, um homem, um cachorro, então meu marido, tudo masculino. Aí, um dia eu comprei aquele secador da moda, super legal. Da Dyson? Da Dyson, não, imagina. E eu falei, pra quem que eu vou me exibir com esse negócio? Usei ele hoje, mas pra quem que eu vou me exibir? Aí eu fui na casa de uma amiga minha, que ela tem uma filha de 14 anos. Eu falei, não, eu preciso levar meu Dyson. E aí eu fiquei ali fazendo, conversando. E ela falou, Glaucia, como é que você conseguiu tirar tanta coisa dela? Então, assim, esse é o lugar que eu me reconecto. Assim, eu adoro criança. E teve alguma ideia dentro da publicidade ou fora? Pode ser alguma obra, enfim, que te impactou nos tempos recentes? Olha, eu estou muito impactada pelo projeto que a gente fez do Amazônia Live. O grupo, não dá para fingir normalidade, eu estava até te contando isso. O grupo conseguiu montar um palco no Rio. E assim, eu que sou muito conectada com essa coisa da medicina da floresta, você imaginar aquilo no meio de uma floresta te faz se sentir muito pequeno e, ao mesmo tempo, você tem uma coisa de gratidão, porque, assim, embora eu não tenha participação direta, mas você poder construir uma coisa na floresta, gerar emprego naquela região, poder proporcionar para as pessoas que moram ali perto ver aquilo. Então, isso me impactou muito. Eu voltei dizendo o seguinte, cara, que legal poder trabalhar num lugar onde você tem projetos que, de fato, podem mudar a vida das pessoas socialmente. Para quem não conhece, fala um pouco o nome do projeto e onde que a pessoa pode conferir. O Amazônia Live. Saiu bastante matéria, né? Mas a gente fez uma Vitória Régia em Belém, onde ele representava toda a importância da Amazônia no momento que a gente está vivendo, e a gente levou grandes nomes. Mas era um palco flutuante. Então, era uma coisa que você falava assim, como que a visão, né? Como é que esse palco está flutuando em cima de um rio e as pessoas estão cantando e dançando em cima dele? É uma coisa de outro mundo. Então, isso me impactou. E os projetos do grupo me impactam muito, assim, quando você olha o próprio Detal, que ele busca empregabilidade das pessoas que estão na região, que estão sempre fazendo um projeto social. Então, quando eu olho para este lugar, de um lugar onde você consegue ver o trabalho virando alguma coisa além do trabalho, isso me impacta. Uhum. E, Glaucia, você falou que é do Tatuapé. Originalmente você é de lá? Eu também sou da Zona Leste, por isso que eu tô te perguntando. Não, originalmente, eu nasci em Araçatuba, aí fui morar no centro da cidade. E depois eu fui para o Tatuapé. Então, passei a minha adolescência ali no Tatuapé. Praça Silvio Romero. Eu morava do outro lado, daquele lado perto da Celso Garcia, perto do metrô. Do metrô. Você mora lá ainda? Tá, não moro mais lá, mas... Na verdade, eu morei no Tatuapé, mas eu nasci na Vila Prudente. E aí, depois, cheguei a morar no Tatuapé há alguns anos. Então, mas você sabe bem o que era o trânsito e a trânsito, dificuldade linha de vermelha. vir pra cá. Linha vermelha do metrô. Linha vermelha, eu vou te falar, eu tenho trauma de usar rabo de cavalo por causa da linha vermelha. Porque tanto que eu entrava naquele metrô, as pessoas olhavam e seguravam para poder entrar. Então eu falei, não, ali peguei muito aquela linha vermelha. Tem alguma lembrança afetiva do bairro?
Eu tenho isso. Porque ali, naquela região, você tem muitas descobertas, né? Tem uma gastronomia muito, muito alta no Tatuapé que as pessoas elas não conhecem. A única coisa é sair dali para trabalhar. Mas quando eu olho o bairro ali, eu tenho muita memória de gastronômica, assim, de coisas achadinhos que a gente fazia. Minha mãe ainda mora lá. Então você volta de tempos em tempos. De tempos em tempos. Prefiro que ela venha às vezes, mas eu volto de tempos em tempos. Gláucia, delícia conversar com Obrigada. você. Obrigada pela sua presença aqui no podcast. Até uma próxima. Até uma próxima. E obrigada por ouvir um pouquinho a minha história. Eu que agradeço. Continue acompanhando a ideia nas páginas do Meio em Mensagem, nos agregadores de podcast da sua preferência ou na nossa página do YouTube. Os episódios são gravados no Content Club em São Paulo. Até a próxima.